Quantos querem ouvir uma palavra da parte do Senhor? Eu ouvi uma história de uma pessoa que estava pescando. Ele estava no lago com a sua varinha e um amigo estava de longe observando ele pescar. E esse rapaz com a sua varinha jogou lá a sua vara, ó, e não demorou muito tempo, um peixe fisgou. E ele, quando o peixe fisgou, ele foi puxando assim no molinete rápido. E quando ele pegou o peixe, era um peixe assim médio, sabe? E ele olhou o peixe, namorou, passou a mão, voltou com o peixe para dentro d'água. Não demorou muito tempo, logo que ele jogou a vara novamente, outra fisgada. E ele foi puxando assim, ó. E quando ele botou na mão, era um peixe grandão assim. Ele tirou aquele peixe grande com anzol, deu uma namorada, olhou assim, mas voltou com o peixe para dentro da água. Jogou a sua vara novamente, e não demorou muito tempo, fisgou. E ele puxou rapidinho. E quando ele está puxando, que chega um peixinho assim, pequenininho. E ele tirou o anzol, deu um sorriso, olhou para a sua bolsa que estava do lado e colocou o peixe lá na bolsa. O amigo que estava de longe, observando isso, veio correndo até ele e falou: amigo, tudo bem? Sua pescaria tá boa? E ele falou: tá ótima, tá maravilhosa. E ele perguntou: você pode me explicar por que você pegou um peixe assim médio e você jogou o peixe de volta para dentro da água? Depois você pescou outro, grandão assim, e jogou ele de volta para a água. E quando você pegou um pequenininho, você colocou dentro da bolsa, me explica isso. E o pescador falou: é fácil. É porque a frigideira que eu tenho lá em casa, ela é uma frigideira daquele tamanho, pequenininha. Moral da história: existem pessoas que não estão recebendo coisas grandes de Deus, porque tem uma frigideira muito pequenininha. A mentalidade é pequenininha. Deus está querendo dar para você coisas grandes. Deus quer que você tenha experiências grandiosas com Ele, mas você só consegue enxergar coisas pequenininhas. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha grandes experiências com Ele. Deus é um Deus grande e Ele quer dar experiências grandiosas para os seus filhos. Deus é um Deus grandioso e poderoso e Ele quer fazer coisas grandes e poderosas acontecerem na nossa vida. Nós precisamos estar com a nossa mente preparada para isso, irmão. Porque se eu não tiver uma mente preparada para receber as coisas grandiosas que Deus tem para mim, aquilo que Ele tem para mim acaba passando para a mão de outro. E eu não quero que aquilo que Deus tem como promessa para mim, para minha família, passe para a mão de outras pessoas. Porque se a promessa é para mim, eu quero viver essa promessa. Amém, gente? Você quer ouvir essa palavra agora? Nós vamos ler um texto da Bíblia que está em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou para Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, e tu e todo esse povo vá para a terra que eu dou para os filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse para Moisés, desde o deserto, deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrades, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, pois como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria.
Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia, irmão. Pai, fala conosco. Usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, e que o teu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, Israel já tinha experimentado uma grande conquista quando eles são libertos de uma escravidão de 400 anos no Egito. Isso só já era uma grande conquista. Mas Deus queria trazer experiências maiores, conquistas maiores para o povo. Só ser livre da escravidão já é maravilhoso, mas Deus tem sempre algo melhor e maior para nós. Você está aqui hoje e só de você não estar naquele mundão, isso já é uma grande conquista. Só de você não ser escravo das coisas que você era quando você estava no mundo, isso já é uma grande vitória. Mas Deus quer proporcionar vitórias ainda maiores. Deus quer trazer conquistas ainda maiores para você, para sua casa e para sua família. E esse tempo de conquistas maiores é o tempo de agora, é o tempo de hoje. Deus está preparando o melhor para acontecer na nossa vida agora, nesse tempo de hoje. O que nós precisamos fazer é não atrapalhar Deus. Eu tenho falado sempre com a nossa equipe de pastores: o tempo de Deus para nós chegou. O que a gente precisa fazer é não atrapalhar Deus. Não atrapalhar a Deus é fazer o normal, é fazer o certo e não cair nas ciladas para fazer o errado. Alguém pode dizer um amém sobre isso? Tá, pastor, o que é? Vamos olhar a conversa de Deus com Josué. O que é preciso fazer primeiro? Eu preciso estar disposto para as mudanças. Deus quer realizar coisas grandes, mas Ele quer que algumas mudanças aconteçam na nossa vida. Existem mudanças que são necessárias para que as coisas maiores, elas se manifestem. Para que as grandes conquistas se manifestem. Eu tenho que estar disposto a mudar. Você quer viver coisas maiores na sua casa, na sua família? Se eu perguntar, você quer uma bênção especial acontecendo dentro da sua família? Todo mundo vai dizer sim. Você quer algo especial acontecendo na sua vida financeira? Sim, eu quero, pastor. Você quer algo especial acontecendo na sua vida espiritual? Sim, eu quero. Mas você está disposto a fazer as mudanças que são necessárias para isso acontecer? É aqui que está a chave. Não adianta só eu querer viver grandes conquistas. Eu preciso estar disposto a mudar aonde eu preciso mudar para que essas grandes conquistas se manifestem. Porque para viver coisas novas, irmão, é preciso de atitudes novas. Não adianta você querer viver coisas novas com as mesmas atitudes velhas que você sempre teve. É preciso ter novas atitudes. Qual é a área que Deus está querendo que você ajuste? Qual é a área da sua vida que Deus está querendo que você mude? Eu preciso mudar. Porque não dá para continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes, sempre fazendo a mesma coisa. Eu preciso de mudar. Josué, ele precisaria de estar ajustando muita coisa, porque antes ele era apenas um servo de Moisés. Agora ele é um líder. E como líder, ele precisa de se posicionar para algumas coisas que ele não se posicionava. Ele precisa, como líder agora, de agir diferente de quando ele não era. Ô irmão, Deus já está sinalizando que Ele vai fazer coisas maiores na sua vida. Então ajuste, alinhe aquilo que precisa ser alinhado. Isso faz parte do processo para viver coisas grandiosas, conquistas maiores. A segunda coisa que faz parte do processo para eu viver coisas maravilhosas em Deus é eu ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor.
sensibilidade, entender exatamente o que Deus quer. Você entende o que Deus está querendo de você? Você tem sensibilidade para entender qual é o sopro de Deus sobre a sua vida? Gênesis capítulo 12, Deus faz uma grande promessa para Abraão, dizendo: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, mas antes você precisa abandonar a sua parentela, a sua terra e a sua parentela. Para que Abraão pudesse viver as grandes conquistas que Deus havia prometido, ele teve que ter sensibilidade para entender algo sério como isso. Deus fala: abandona a sua parentela. No caso de Abraão, era abandona a sua parentela. E no seu caso, o que Deus está falando para você fazer? Talvez é uma mudança radical, é alguma coisa que você precisa abandonar. Deus está falando, você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. As coisas grandiosas que Ele um dia prometeu para você, elas para se manifestarem, passa por você obedecer a essa voz de Deus. Deus está direcionando você para alguma coisa, você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Isaías capítulo 1, versículo de número 19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Não é só eu querer, eu preciso ouvir a voz de Deus para obedecer a voz de Deus. Você quer desfrutar do melhor dessa terra? Você fez o primeiro passo, eu quero, pastor. Agora você precisa ouvir o que Deus está te falando. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Agora o terceiro passo: obedeça aquilo que Deus está te falando. Um problemaço que se instalou na sua vida, uma bomba que está explodindo lá dentro da sua casa, no seu casamento, uma bomba na sua vida financeira, isso pode ser resolvido com obediência. É você obedecer à voz de Deus. Eu gosto muito do texto de João 2, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Aquele casamento tinha acabado o vinho, acabou a alegria, acabou a festa. E a mãe de Jesus fala: olha, por favor, faz alguma coisa para ajudar eles. E Jesus, inicialmente, ele diz: não, ainda não é a minha hora. Mas o pai sinalizou lá do céu e falou assim: está liberado, é a hora. Jesus falou: vou fazer o milagre. Então Maria, ela disse para todo mundo que estava trabalhando naquela festa de casamento o seguinte: olha, ele vai resolver o problema dessa festa aqui. Ele vai resolver o problema do vinho ter acabado. Só preciso fazer uma coisa: obedeça tudo que ele vos mandar. Você quer experimentar o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida, para coisas maiores? Obedeça tudo que Ele mandar. Obediência é quando eu obedeço tudo. Tem gente que está obedecendo pela metade e está achando que está obedecendo. Obediência pela metade é a mesma coisa que desobediência. É preciso obedecer a Deus em tudo, irmão. Para eu viver as grandes conquistas, eu preciso obedecer a Deus em tudo. Entenda o que Deus está falando. Entenda a direção de Deus para você. Já é um tempo que Ele está batendo nessa tecla com você. É só você obedecer, irmão. É só obedecer. Então isso faz parte do meu processo de conquista. Para eu experimentar essa coisa maravilhosa que Josué experimentou dessa conquista, eu preciso vencer todos os embaraços que estão me impedindo no meio do processo para essa conquista. Tem gente que está cheio de embaraço na vida, cheio de embaraço. Deus prometeu coisas grandiosas para você, mas está tudo embolado na sua vida. Tem muitos embaraços no seu casamento, embaraços no relacionamento com pessoas, embaraços na vida financeira. Está tudo embaraçado, irmão. Como viver a conquista, as promessas de Deus com tudo embaraçado na vida? Como? Existe um texto na Bíblia que fala sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Deixe o embaraço, irmão. Esse embaraço está te impedindo de viver o cumprimento das promessas de Deus. O embaraço é uma distração.
Você está distraído demais com os embaraços da vida e você não consegue focar na promessa que Deus um dia fez para você. Resultado, você não sai do lugar. Você não anda, você parece que está patinando, assim, não anda, porque está cheio de embaraço a sua vida, irmão. Tudo embaraçado. Você está se distraindo demais. Quais são as coisas que nos distraem, são o embaraço? Primeiro, o pecado. Deixa o embaraço e o pecado. Você foi seduzido por uma bandeja, irmão. Como você vai viver as conquistas de Deus se você está indo por um lugar perigoso? Um abismo está levando você para outro abismo, e cada vez mais seus pés estão afundando. Você está tentando sair, mas você se afunda mais. Isso é um embaraço. Corta qualquer tipo de relacionamento que está fazendo você pecar. Corta isso, irmão. Como você vai viver a conquista de Deus se você está embaraçado no pecado? Se livra disso. Se livra desse negócio. Isso está arrebentando com o seu futuro. Isso vai prejudicar a sua família. Se livra disso, irmão. É um embaraço. O embaraço podem ser pessoas. Pessoas que estão te distraindo, tirando você do foco. Tem gente que está distraindo você e você não percebeu. Estão perto de você, mas estão impedindo você de viver as promessas e as conquistas que Deus tem para a sua vida, porque te distrai. Então você vai precisar de cortar algumas pessoas que estão sendo um embaraço para você. Elas te distraem, tiram você do foco. Você sabe isso. Está te tirando do foco. Você cada vez mais está andando para trás. O embaraço que nos distrai pode ser uma luta inesperada. E aí você, ao invés de focar em Deus e na promessa de Deus, você está colocando suas energias todinha nessa luta. Deus trouxe você aqui essa noite para falar: confia em mim. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não se distraia com essa luta. O diabo colocou essa luta, sabe para quê? Para você desanimar e perder o foco. Aí você esfria, desanima e para de buscar como você estava buscando, para de se envolver como você estava se envolvendo. Ele quer distrair você com essa luta para fazer você parar a obra. Meu irmão, não vai nessa não. É um embaraço isso, uma distração do inimigo. Sabe qual outra coisa que é uma distração? É a fartura. Tem gente que está sendo distraído pela luta, pela escassez, e tem gente que é distraído pela fartura. Por isso que o apóstolo Paulo faz uma declaração muito poderosa em Filipenses. Ele diz: eu aprendi a viver tendo muito e aprendi a viver tendo pouco. Ele diz: eu aprendi a viver com escassez e eu aprendi a viver com abundância. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo: o meu foco não é a luta quando eu tenho pouco e nem a fartura quando eu tenho muito. O meu foco e a minha direção é aquele que me fortalece. É isso que é a minha direção. Algumas pessoas, elas se distraem no tempo de fartura. O diabo dá algumas coisas para você, para poder você se distrair com a fartura. Então o cara começa a ganhar dinheiro, começa a se distrair com o dinheiro. Se distrair, perde o foco. Não, agora deixa eu cuidar aqui da minha viagem. Não, deixa eu cuidar do meu passeio. Não, deixa eu cuidar da minha família. Não, aí você está se distraindo. Veio dinheiro para sua mão, talvez foi Deus que te deu o dinheiro, mas esse dinheiro que Deus te deu, o diabo está bagunçando para você se distrair e perder o foco. Aí você perde o foco. Uma outra coisa que é uma distração, irmão, é a comparação. Quando você começa a se comparar com outras pessoas, o diabo, ele sequestra o seu coração. Aí sequestrou o seu coração, você perdeu o foco. Para no meio do caminho. Existe uma história de Deus para cada um de nós. Existe a sua história com Deus. Para de ficar se comparando com a história dos outros, porque isso está sendo um embaraço para você. Ah, olha essa pessoa aqui, que aconteceu com ela. Olha essa outra aqui. Irmão, é porque elas focaram e não ficaram se embaraçando com a comparação dos outros. Para de se comparar. Construa a sua história com Deus. Porque essa comparação, ela acaba sendo um embaraço que te impede de avançar.
Existem promessas que Deus fez para você, são promessas exclusivas para você, envolve a sua casa, então foca no que Deus prometeu para você e não se compare com os outros. Uma outra coisa que é uma distração é algo chamado a tecnologia. Como assim, pastor? Isso aqui, ó. Cadê o seu celular bonitão aí? Diga aleluia. Que isso, pastor? Isso daqui é uma bênção. Vamos ver se é uma bênção. Depois de chegar em casa, você abre um aplicativo que diz lá, ó, quais são o seu tempo de consumo para cada aplicativo, o que mais você consome. Aí você vai ver aonde que está indo o seu tempo. Quando as pessoas falam, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, pastor. Eu não tenho tempo para orar, meu tempo é muito curto. Abre lá o seu aplicativo. Quando alguém falar isso para mim agora, eu falo assim, abre seu celular aí. Aí eu vou ver quanto tempo que você tem lá gastando nos vários... Foi você? Você ficou com raiva que eu falei, né? Você... Deixa eu ver seu celular aí, me dá seu celular aí que eu vou ver agora. Posso fazer, né? Ele ficou tão nervoso quando eu falei dessa história. Cadê a mãe dele? Tá aí a mãe dele? Não tá não, né? Eu vou falar para ela olhar em casa. Mas, irmão, a gente não pode deixar nada distrair a gente, não. Se distrair, acabou. O que nós precisamos, irmãos, é manter o foco. Diga, eu vou manter o foco. Porque se eu não manter o foco, eu perco as grandes conquistas. Como que eu faço para poder manter o foco? Para manter o foco, eu não posso me acomodar. Eu não posso ficar acomodado. Manter o foco é alguma coisa fugiu do normal. Opa, bora resolver essa parada aqui. Fugiu do normal. Eu não vou me acostumar com coisa ruim. Você sabia que tem gente que ela se perdeu na promessa que Deus fez porque ela se acostumou com coisa ruim? Perdeu o foco. Se acostumou. Não está nada indo bem lá na sua família. Seu casamento está uma porcaria. E você está acostumado com... tá, todo mundo tem esse problema. Como assim, irmão? Como assim? Se acostumou com um casamento ruim. Acostumou com a vida financeira que é uma coisa complicada demais. Se acostumou, tá, todo mundo é assim. Meu irmão, que isso? Como é que você se acostuma com uma vida dessa? Como é que você se acostuma com uma coisa que cada vez mais vai puxando você para baixo? Não posso, não vou me acomodar com isso. A pessoa se acomoda com tudo, dá um jeitinho aqui, aí tem uma goteira em casa, aí bota aqui uma fita durex, bota aqui um durepox, aí acomodou, misericórdia. Não posso acomodar. Estou falando isso aí, eu estou lembrando. Tem um espelho lá na minha casa que deu uma rachadura assim lá, está tantos anos aquele troço lá, está repreendido, não vou. Acostumei com isso, irmão. Todo dia vai lá e olha, né? Olha lá, ó, a minha esposa fala assim, glória a Deus. Fala, como é que pode, cara? Tá louco? Não posso acostumar com isso. Sabe por quê? Você olha um dia, passa lá, olha um dia e fala bem assim, putz, isso aqui não tá legal não. Mas você passa outro dia, aí você fala, não tá legal. Aí você passa no outro dia, você fala, não, nada a ver. Aí você passa outro, já faz parte já da casa. Eu vou me acostumar com uma coisa dessa, não posso. Alguém pode dizer um aleluia? Você acredita que tem gente que se acostuma com chulé, irmão? Sério. Sério. A pessoa, aí ela fala bem assim, você fala, rapaz, você tá com chulé, é violento. Aí a pessoa fala assim, nem sinto. Claro, acostumou. Você tá rindo é porque não é você. Acostumou. Porque se acostuma com coisa ruim. Eu posso me acostumar com coisa ruim? Não posso. Porque isso me atrapalha de viver as promessas de Deus. Isso me atrapalha. Irmão, começa a fazer uma avaliação de tudo que está ruim na sua vida e fala, opa, vamos mudar essa história aqui. Não vou me acostumar com esse negócio não. Aleluia, gente. Eu preciso, para ter uma vida de conquista, estar ali focado. E para estar focado eu não posso me acostumar. Eu preciso, para estar focado, decidir experimentar o novo que Deus tem preparado para mim. Posso dizer, Deus tem algo novo preparado para você. E você tem que estar decidido a viver isso. Quem quer viver aqui algo novo? Eu quero viver algo novo. Tá, pastor, mas para eu viver algo novo, eu estou decidido. O que eu preciso fazer? Agora vem a outra parte, que é para arrebentar com a gente. O que tem que fazer? Pagar o preço. Para me manter focado, querer experimentar algo novo, eu preciso de pagar o preço.
Irmão, de verdade, qualquer pessoa que você pergunta, você quer prosperar? Você quer ter uma família feliz? Você quer ter filhos abençoados? O que as pessoas vão responder? Quero. Mas você está disposto a pagar preço? Sabe por quê, irmão? Tudo que é bom custa caro. Repete comigo isso. Tudo que é bom custa caro. Você que está acostumado só a comprar as coisinhas no Shopee, se prepara. Falou, né, Deus? 3 meses, acabou. Joga fora e compra outro. Porque tudo que é bom, o quê? Irmão, casa boa custa caro, sim ou não? Carro bom, você quer um carro bom? Carro bom é barato, irmão? Carro bom custa caro. Qualquer coisa, vamos olhar aqui a estrutura. Uma igreja com uma estrutura, ar-condicionado, telão de LED, transmissão ao vivo, câmera boa, custa caro, custa ou não custa? Custa caro, uma igreja com estrutura custa caro. Irmão, filho, quem quer ter filho abençoado aqui? Uma família próspera, família, quer ter? Filho bom custa caro, irmão. Estou falando para você. Eu estava fazendo uma pesquisa de que um filho, Valéria, imagina nós que temos 4, né? Até completar 18 anos, ele custa para uma família uma média de R$1 milhão. Aí você pode dizer para quem está do seu lado que tem igual eu, 2, 3, fala assim, parabéns, hein, milionário, parabéns. Aí tem alguém que já está pensando aqui e está falando assim, pastor, agora mesmo que eu não vou ter filho. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Deus vai te prosperar por causa do filho que você teve. É isso que vai acontecer. Você vai ter um filho e Deus vai te prosperar por causa do seu filho. Entendeu? É isso aí. Por quê? Filho bom custa caro. E a pastora Valéria já está gritando na cadeira aqui. Mulher boa também custa caro. Eu é que sei disso. Eu é que sei disso, irmão. Você quer uma esposa boa, irmão? Esposa boa custa caro. Oh, meu Deus do céu. Qualquer coisa na vida que é bom custa caro. A gente tem que pagar o preço. O problema é que a gente quer coisa boa, mas não quer pagar o preço. Diga ai, ai, ai. Eu tenho que pagar o preço. A Bíblia conta de uma história muito poderosa. O Neemias, ele era um copeiro do rei e ele se transformou em governador em Jerusalém. Esse cara pagou o preço. Pagou o preço de ter um monte de gente querendo fazer ele dar para trás. Pagou o preço de se manter firme e fiel a Deus. Pagou o preço de não ser atrapalhado de não ser atrapalhado pelos embaraços que as pessoas tentaram colocar. E ele chega a governador em Jerusalém. Olha que conquista. O cara sai de copeiro para governador. Sabe por quê? Pagou o preço. Qual o preço que você precisa pagar, irmão? Minha irmã, qual o preço que você precisa pagar? Existem uma série de situações que estão tentando fazer você parar, não para. O Neemias estava lá, ó o preço do Neemias, de alguém que vive a conquista. Ele está lá, ele saiu de copeiro do rei, pagando o preço, reconstruindo os muros de Jerusalém, trabalhando, reconstruindo, e de repente quando ele está lá em cima, o diabo quer lançar um embaraço para ele. Aí mandam lá um recado, ó Neemias, estão fazendo aqui uma fofoca aqui, vem aqui resolver. O que Neemias fala? Não posso descer, porque eu estou focado fazendo uma grande obra. Irmão, o diabo vai querer trazer embaraço para você sair dessa grande obra que Deus tem na sua vida. Não desce. Não desce, mantenha-se focado. Porque esse ano de 2024 é um ano de grandes conquistas para mim, para você, para sua casa, para sua família. Eu irei ver isso acontecer. Você vai ver isso acontecer. A sua família vai desfrutar isso. Você recebe? Recebe isso. Então dê um aplauso e se coloque de pé adorando ao Senhor. É isso, é isso. É receber um tempo de grandes conquistas em Deus. Um tempo maravilhoso em Deus. Que bênção, meu querido, que você recebeu essa palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus direcionou a sua vida de maneira especial, dando orientação e estratégias para você aplicar no dia a dia. Agora eu quero passar mais uma instrução poderosa para você.
a Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração às 5 horas da manhã no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro. E eu quero deixar isso como uma instrução do Senhor para você. Venha junto comigo orar às 5 horas da manhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu notifico todo mundo que quer participar dessa oração. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí você entra no grupo e todos os dias eu te informo sobre a oração das 5. Deus abençoe você poderosamente e eu te espero amanhã.